Enquanto isso, eu peço que você abra a tua Bíblia, por favor, em 2 Reis, capítulo 2, versos 9 ao 14. Segunda Reis 2, do 9 ao 14. Segundo livro de Reis, capítulo 2, versos 9 ao 14. Eu vou pedir uma gentileza só uma das irmãs aí, mais uma. Pega um papel para mim, por favor. Obrigado. Senão o suor cai na testa, não consigo ler. Aí se o suor cair no olho, aí os irmãos vão pensar que eu estou chorando, mas não, é que vai estar ardendo mesmo. Obrigado, querido. Obrigado. Muito bem, 2 Reis, capítulo 2, versos 9 ao 14, diz o seguinte, este texto está sendo projetado ali também para quem preferir. Quando eles tinham passado o rio Jordão, Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber por herança porção dobrada do seu espírito. Elias respondeu: você fez um pedido difícil, ou dura coisa pediste, né? Mas, se você me vir quando eu for levado embora, será como você me pede. Porém, se você não me vir, não será assim. Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele estava aqui comparando a força de Elias, tal como um exército. E nunca mais viu ele Elias. E pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então levantou o manto de Elias, que havia caído, e voltou para a margem do Jordão. Pegou o manto de Elias, que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados, e Eliseu passou em terra seca. Palavra do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra que está aqui diante de nós, que o Senhor nos ajude a, nesse momento, compreendê-la, a entendermos o que o Senhor quer nos dizer acerca dela. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, mesmo em meio a este calor que nós estamos aqui, mas que o Senhor nos ajude de forma que a nossa atenção esteja voltada para a tua palavra. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos sustenta, porque nós somos limitados e precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Abençoa a minha vida, que vou comunicar esta palavra agora, que o Senhor me dê graça, que o Senhor tenha misericórdia de mim, me cubra com o sangue de Jesus, para que eu possa comunicar essa palavra para os meus irmãos, segundo a tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, esta é a nossa oração. Amém. Amém, graças a Deus. Queridos, em uma versão mais tradicional, no versículo 9, Elias diz o seguinte para Eliseu: que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Alguém aí provavelmente tenha uma versão mais ou menos, né, dessa maneira, parecida, né? Que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti ou separado de ti, né? E foi este título que eu dei para esta reflexão. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Uma pergunta ali de Elias para Eliseu. E eu quero pensar aqui com vocês sobre este texto, primeiro ali no versículo 9, justamente quando Elias faz essa questão a Eliseu. O que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora?
que queres que eu te faça antes que eu seja tomado de ti? Então aqui Elias, ele estava prestes a ir para o céu, estava prestes a chegar o momento em que o Senhor o chamaria de volta. E ele sabia muito bem disso. Ele tinha plena certeza deste fato, né? E o que eu quero pensar aqui com você é que Elias faz essa questão a Eliseu, e eu queria trazer uma reflexão aqui para você, que é o seguinte, pensando nessa pergunta que queres que eu te faça, né? O que nós queremos pedir que Deus nos faça antes que este ano se encerre? Hoje é dia 28 de dezembro, né? Nós temos ainda 3 dias, né? Se for contar hoje, dia de hoje, 4 dias, né? Até o ano se findar. 4 dias ainda pode acontecer bastante coisa, né? E o que nós queremos pedir a Deus antes que o ano se encerre? O que nós queremos que Ele faça por nós antes que esse ano se encerre? Eu queria refletir com você a respeito disso. E quando Eliseu, ele responde a esta pergunta, né, dizendo que queria receber uma porção dobrada do poder de Elias, né, uma herança dobrada, ele está fazendo referência, você não precisa abrir se não quiser, mas ele está fazendo referência aqui a um trecho da Pentateuco, né, que está lá em Deuteronômio 21, 17. Acende aqui para mim, por favor, essa luz, se for possível, Davi. Obrigado. Deuteronômio 21, 17, que fala sobre o direito do primogênito, né? Diz assim, ó: pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo que possuir, porque aquele é o primogênito do seu vigor, o direito da primogenitura é dele. Ele estava fazendo referência a este trecho da lei, que fala sobre o filho primogênito, que ele receberia o dobro da herança que lhe seria de direito aos filhos, né? Por ser o filho primeiro, filho primogênito, né? Isso está lá em Deuteronômio 21, 17, para quem quiser ler com mais calma depois, tá bom? Então Eliseu fala o seguinte para ele, ó: eu quero receber por herança a porção dobrada do seu espírito. Ele estava invocando este direito de primogenitura, né? E Eliseu não estava falando então aqui a herança financeira. Ele não estava falando aqui a herança dos bens que Elias porventura possuísse, das terras, das propriedades. Não, ele não estava dizendo isso. Ele estava falando da herança espiritual. Eu quero o dobro do poder espiritual que você tem como profeta do Senhor em Israel. Era isso que ele estava dizendo. Porque afinal de contas, Eliseu, e eu peço que você preste atenção nisso, Eliseu era filho espiritual de Elias. Era um discípulo de Elias. E Eliseu, na verdade, em uma passagem anterior, na verdade havia sido nomeado como sucessor de Elias. Elias estava caminhando e em um determinado momento eles se encontram. Eliseu estava com algumas juntas de bois, né? E Elias lançou a sua capa sobre Eliseu, seu manto, né? Sobre Eliseu. E aquele era o sinal de que ele estava sendo convocado para ser o sucessor de Elias, né? Então ele já tinha sido encaminhado como tal, mas ele invocou esse direito de herança espiritual, né? Da porção dobrada, né? Então assim, ele era filho espiritual de Eliseu e já era seu sucessor, porém tinha outros profetas ali na região. Havia tantos outros profetas do Senhor. Mas Eliseu aqui, fazendo isso, ele deixa claro que ele queria ser o principal herdeiro espiritual de Elias. Ele queria ser o principal herdeiro, mas para isso ele precisava de 2 vezes mais poder do que Elias tinha, de uma forma que ele pudesse substituí-lo de maneira digna. Então aqui, na verdade, irmãos, eu peço que você preste atenção um pouquinho nessa parte, mas nesse contexto que eu estou fazendo aqui. Mas Eliseu está aqui reconhecendo a sua limitação pessoal, na verdade. Ele está falando, se você não me conceder espiritualmente porção dobrada do teu poder, eu não consigo te suceder. Eu não consigo dar continuidade a este ministério que você começou. Eu preciso da porção dobrada do teu poder. Você tem um determinado poder espiritual concedido por Deus, eu preciso de 2 vezes mais. Senão não vou conseguir. Mais ou menos isso que ele estava dizendo, né? Então ele reconhece a sua limitação pessoal e a necessidade da unção de Deus sobre ele.
Então, eu queria que nós trouxéssemos isso para nós, de alguma maneira. Eu queria que a gente pensasse nisso a respeito de nós mesmos, não só de Eliseu e Elias, mas a respeito de mim e de você, né? O que queres que eu te faça? O que nós queremos que o Senhor nos faça? Antes que este ano seja findado, seja encerrado, fazendo uma paráfrase ali da pergunta de Elias, né? O que queres que eu te faça antes que eu seja separado de ti? E o que nós queremos que o Senhor nos faça antes que este ano se encerre? O que nós queremos? E nós poderíamos, de repente, fazer uma paráfrase também da resposta de Eliseu. Senhor, antes de 2025 acabar, me dê o dobro de espiritualidade que o Senhor quer que eu tenha. Porque o Senhor quer que nós tenhamos proximidade com Ele, intimidade com Ele. Me dê o dobro de espiritualidade que o Senhor quer que eu tenha. O Senhor tem para me dar, então me dá mais, me dá 2 vezes mais. Dobre em mim o desejo de orar. Senhor, triplique em mim o desejo de ler a palavra. Isso é uma oração para mim, em nome de Jesus, que seja para a tua vida também, tá? Senhor, multiplique por 5 o meu desejo de estar na tua casa, de servir no ministério ajudando o pastor Rafael. Multiplique por 10 o meu desejo de espalhar o teu amor e de ser um servo que faz a diferença no teu reino. São coisas que nós poderíamos muito bem pedir ao Senhor antes desse ano acabar, né? Versículo 10, eu peço que você leia comigo. Quando Eliseu diz o que ele de fato quer, Elias fala o seguinte: você fez um pedido difícil, dura coisa pediste, né? Mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Porém, se você não me vir, não será assim, né? Coisa difícil pediste. Que coisa, né? Engraçado porque ele invocou um direito que estava na lei, como primogênito, e Elias falou que era uma coisa difícil, né? Visto que Eliseu era seu filho espiritual, né? Um pouco curioso. Mas, se nós lermos um pouquinho antes, nesse capítulo mesmo, capítulo 2, versículos 2, 4 e 6. Leia lá comigo, por favor. Se puder projetar ali para mim, por favor. 2 Reis 2, nesse mesmo capítulo, versículo 2. Nesse início de capítulo, Elias já chegando ali na sua reta final, né, trajetória final, o Senhor o direciona para alguns lugares, em 3 situações diferentes, né? Então, veja aqui, primeiro no versículo 2, 2 Reis mesmo, no versículo 2. Então Elias, vou ler na versão projetada aqui, tá? Para ficar mais fácil. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Então desceram a Betel. Então Elias falou: fica aqui porque o Senhor está me mandando ir num lugar. Aí Eliseu responde: não, eu vou com o Senhor, não vou deixar o Senhor, eu não vou te abandonar. Põe o versículo 4, por favor. Olha só o que o texto nos diz. Então Elias lhe disse: fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Primeiro foi para Betel, agora para Jericó. Ele respondeu: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Assim foram a Jericó. Versículo 6, por favor. Em seguida, Elias lhe disse, isso tudo antes do trecho que nós lemos, tá? Nós lemos a partir do 9, tá bom? Versículo 6, em seguida, Elias lhe disse: fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, não te deixarei ir só. Então partiram juntos. Então veja, eles estavam primeiro num local chamado Gilgal, e aí Elias fala: eu tenho que ir lá em Betel. Fica aqui que eu tenho que ir lá em Betel. Aí Eliseu: não, eu vou com o Senhor. Quando chega lá, ele fala: não, eu tenho que ir em Jericó agora. Fica aqui que eu tenho que ir lá. Não, eu vou com o Senhor. Depois em Jericó ele fala: agora eu tenho que ir no rio Jordão, lá no Jordão. O Senhor está me mandando ir lá. Fica aqui. Não, eu vou com o Senhor. Então veja que
Elias, de certa maneira, ele testou o seu aluno Eliseu por 3 vezes. Ó, fica aqui, porque eu tenho uma missão para cumprir. O Senhor está me mandando ir naquele local. Fica aqui. Não sei se você aguenta. Vamos pensar dessa maneira aí, né? E aí Eliseu responde, não. Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, e como tu vives, Elias, eu irei contigo. Ele foi testado por 3 vezes e não abandonou o seu mestre. Ele insistiu que ficaria junto. E aí, depois de tudo isso, Elias faz essa questão que nós vimos, né? Que queres que eu te faça? Eliseu pede a herança dobrada. E aí Elias responde isso. Então, você fez um pedido difícil. Você fez um pedido difícil. Mas se você me vir quando eu estiver sendo levado, fará como você me pede. Será feito como você me pede. Se me vires, assim te fará. Em outra versão mais tradicional. Irmãos, o Senhor deseja que nós busquemos a sua presença. Se me vires, assim te fará. Coisa difícil pediste, mas se me vires, assim te fará. Você me pediu uma coisa difícil, mas se você me ver, se você me contemplar, será feito como você me pede. O Senhor deseja que a gente busque a presença dEle. E nós podemos ser testados no caminho, a abandonar, né? Assim como Elias fez com Eliseu, eu tenho que fazer tal coisa, fica aqui. Talvez para você seja pesado demais. E aí qual tem sido a nossa resposta, né? Tem sido a mesma de Eliseu? Tão certo como vive o Senhor, eu não te abandonarei. É assim que nós temos respondido? Que seja um amém na nossa vida, em nome de Jesus, né? Mas eu quero, de certa maneira, te fazer um desafio aqui. Para esta virada de ano. Né? E não é aquelas coisas que a gente faz assim, esse ano agora eu vou parar de fazer tal coisa, ou eu vou começar a fazer tal coisa. Não é nada disso. Isso aí você resolve o teu particular com Deus. Tá bom? Mas eu quero te fazer um desafio aqui, uma proposta, na verdade. Durante a virada de ano, muitos de nós fazem tanta coisa, né? Alguns organizam ceias familiares e está tudo certo, está tudo bem. Talvez alguns fiquem assistindo alguma coisa, conversando, vendo os fogos. Talvez alguns já estejam dormindo essa hora, se bem que com o barulho que faz dos fogos acho que é difícil, né? Mas não fique fazendo essas coisas. Eu te faço uma proposta aqui. Proposta / desafio. Não fique fazendo nenhuma dessas coisas. E nem vá pular onda na praia também, por favor. Não vá pular onda, não. Mas brincadeiras à parte, só para descontrair. Eu queria te propor a passar a virada de ano orando. Passa a meia-noite a virada de ano orando. Passa a virada de ano na presença do Senhor. Não precisa ficar lá 1 hora, 2 horas, aquele tanto se você quiser, tudo bem. Se o Senhor te chamar para isso, tudo bem. Mas pega alguns minutos ali, quando for acontecer a virada de ano, inicia na presença do Senhor. Elias falou aqui o seguinte, você fez um pedido difícil, ele queria o dobro da unção, o dobro do poder, né? Mas você fez um pedido difícil. Mas se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Se você não me vir, não será assim. Eu não estou dizendo que você orar na virada de ano vai fazer com que vire a chavinha. Sim, você não vai ter nenhum problema nesse próximo ano. Não é isso. É de forma simbólica. Para iniciar o ano na presença de Deus. Tá? É de forma simbólica. Passa a virada de ano orando. Eu lancei uma questão aqui, fazendo uma paráfrase sobre a conversa de Elias e Eliseu. O que queres que eu te faça, né? O que a gente quer que Deus nos faça ainda neste ano? A gente pode apresentar isso diante do Senhor hoje e a gente pode iniciar o ano consagrando o ano a Ele, na presença dEle, né? Nesse sentido. E pegando esse gancho aqui, se você me vir quando eu for levado embora, será como você pede. Quando este ano estiver indo embora,
Esteja olhando para o Senhor. Veja este ano se findar e o outro começar, olhando para o Senhor. Não olhando para os fogos, não olhando para a ceia, não olhando para a cama, pensando em dormir. Não, olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Versículos 11 e 12, me acompanha ali, por favor. A conversa, o fato segue ali, né? Na verdade, enquanto iam os dois caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Ao ver isso, Eliseu gritou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ele viu Elias, e pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Então veja que coisa, né? Elias é arrebatado, né? Transladado, né? Como se diz, levado para o céu. E a palavra é clara em dizer, para não deixar nenhuma dúvida, que Eliseu nunca mais o viu. Interessante isso, ele foi para o céu, mas ele deixa claro que Eliseu nunca mais o viu. Nós nunca mais veremos 2025. Nós nunca mais viveremos 2025. Acabou. Acabou. Mas talvez haja arrependimentos e coisas que nos entristecem neste ano. Assim como Eliseu, vendo que o seu mestre havia subido, ele ficou triste, né? E aqui o texto nos diz, pegando a sua própria roupa, rasgou-a em duas partes. Quando eles ficavam tristes, quando eles se lamentavam, eles rasgavam as suas roupas, era um costume deles, né? E ele faz isso aqui. E talvez, vendo este ano ir embora, a gente lembre de coisas que aconteceram que nos angustiaram, talvez ainda nos angustiem hoje. Talvez haja arrependimentos, coisas que nos entristecem, e a gente está vendo o ano se findar, né? Mas no versículo 13, ele faz o seguinte, então levantou o manto de Elias que havia caído e voltou para a margem do Jordão. Ele levantou o manto. Quando Elias encontrou Eliseu lá anteriormente, o que ele fez? Jogou o manto, a capa sobre ele, dizendo que ele seria o sucessor. O manto aqui, essa capa de Elias, era o símbolo do poder espiritual de Elias, que agora estava com Eliseu. E o versículo nos diz, então levantou o manto de Elias que havia caído. O poder simbolicamente, o poder espiritual de Elias estava ali, para Eliseu simplesmente tomar posse e pegar, né? E no versículo 14, finalmente, eu já estou chegando ao final da minha fala aqui, diz que Eliseu pegou o manto de Elias que havia caído, bateu com ele nas águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? E quando ele bateu nas águas, elas se dividiram para os dois lados e Eliseu passou. Eliseu aqui, talvez em um momento de tristeza pela perda do seu mestre, ou então querendo uma prova de que ele havia realmente recebido o poder, a porção dobrada, a unção dobrada do seu mestre, ele bate o manto na água, né? E pergunta, né? Cadê o Senhor? Cadê o Deus do meu mestre, Elias? E aí o que acontece? As águas se abrem, né? As águas se abrem. Um milagre então acontece quando Eliseu finalmente recebe a porção dobrada que ele pediu da unção do Senhor. Então, se o nosso pedido for alguma daquelas coisas, Senhor, dobre o meu desejo de orar, triplique o meu desejo de ler a palavra, multiplique por 5, por 10, por 20 o meu desejo de servir, de espalhar o amor de Jesus, Deus de fato tem para nos dar liberalmente todo aquele que pede, né? A palavra fala isso. O que nós vamos fazer então em 2026 com o que Deus tem nos dado e ainda vai nos dar? O que nós vamos fazer com o desejo de orar, com o desejo de ler, com o desejo de servir, com o desejo de espalhar o amor, com o desejo de pregar o evangelho? O que nós vamos fazer com o desejo? O desejo, com a unção, com o poder que Deus está pronto para nos conceder. Eu vou servir a mim mesmo ou eu vou servir a Deus?
Eu vou servir aos meus próprios interesses ou eu vou cuidar dos interesses de Deus? Eu vou expandir o meu próprio reino ou eu vou expandir o reino de Deus? Ou eu vou trabalhar pelo crescimento da IPI Ebenezer para a glória de Deus? O que eu vou fazer com isso que eu estou pedindo para Deus hoje, que nós estamos pedindo, né? Eu falo de uma forma genérica, né? Isso é para mim e para cada um de nós. O que nós vamos fazer com isso? Se nós lermos a sequência da história de Eliseu, ele, se eu bem li numa pesquisa que eu fiz lá, ele é um dos profetas, ou o profeta, que tem mais milagres relatados ali, né? No Antigo Testamento, né? Ele começou a fazer a diferença ali, a de fato desempenhar o seu papel de profeta de Deus. E nós, o que nós vamos fazer? O que eu vou fazer? O que você vai fazer? Nós sabemos o que precisamos fazer. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe neste ano que está prestes a se iniciar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós somos gratos a Ti mais uma vez pela Tua palavra, Pai. E cremos que o Senhor tem nos abençoado até aqui, o Senhor tem nos ajudado até aqui. Durante este ano de 2025, grandes coisas o Senhor tem feito, Pai, na nossa família, na nossa vida e na nossa igreja também. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos dado novos sonhos, novos planos, e nós somos gratos por isso. E nós, Senhor, com humildade aqui, reconhecendo a nossa limitação pessoal, nós queremos, em nome de Jesus, pedir, de fato, como Eliseu pediu, Senhor, nesta palavra, nos dá, Senhor, a porção dobrada do Teu poder, mas não apenas do Teu poder, Senhor Deus, do desejo de estar contigo também, de meditar na Tua palavra, de estar em comunhão uns com os outros, de servir ao Senhor neste campo, ó Deus, em nome de Jesus, de buscar a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda, Senhor Deus, estas graças, Senhor. Que o Senhor possa multiplicá-las, Deus, no nosso coração, ó Pai, este desejo, de forma que nós possamos nos posicionar neste próximo ano, em servi-lo, em glorificá-lo, Senhor. O Senhor está pronto a nos conceder tantas bênçãos, Senhor, tanto espirituais como também materiais, Senhor Deus. O Senhor tem nos concedido, o Senhor tem nos sustentado e nos abençoado. Mas a questão que se coloca aqui diante de nós é o que nós faremos com tudo isso, ó Pai. Que a nossa escolha seja sábia, que a nossa escolha seja direcionada por Ti, ó Deus, em servi-lo, Pai, em glorificá-lo, Deus, em fazermos a diferença, sermos servos que fazem a diferença no Teu reino. Em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda isso em 2026 para a Tua própria glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.